Pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre pedir aumento. É um assunto complicado, vamos dizer assim. A questão assim de como fazer, qual que é a melhor maneira, sabe? Então eu quero compartilhar com vocês a minha experiência que deu certo e, assim, dar um norte, uma luz, né, uma direção de como que eu entendo que seria uma maneira legal, sabe? Então, assim, nós que estamos começando na área, a gente sempre vai começar com um salário menor. Isso daí é natural. E assim, não é injusto, porque nós vamos aprender, nós vamos ter bastante experiência, adquirir experiência. Então, é uma troca. Nós prestamos um serviço, nós aprendemos, em troca disso, nós recebemos a nossa remuneração, né? Então, assim, teve uma empresa, um escritório de contabilidade que eu entrei com um salário baixo, sabe? Com um salário bem. É... Bom, não vou dizer inferior assim, porque na minha visão, no meu entendimento naquela época, eu entendia que eu já conhecia o processo da escrita fiscal, que eu já sabia fazer algumas empresas, que eu tinha que melhorar algumas coisas. Só que quando eu entrei e comecei a trabalhar, eu vi que eu tinha que melhorar muitas coisas, sabe? Eu tinha muita coisa a aprender. Então houve essa troca. Eu aprendi demais. Então, eu entendo assim que realmente naquele momento foi compatível, mas antes eu achava que não era, tá? Então, assim, às vezes quando nós vamos começar, nós vamos entrar numa empresa, a gente vê a possibilidade de crescimento, nós verificamos se além da possibilidade de crescimento, o que ela tem? Por exemplo, se eu vou entrar no escritório de contabilidade, qual que é o porte desse escritório? Ah, ele faz empresas pequenas, ele faz empresas médias, grandes. Qual que é a minha possibilidade de aprendizado nele? Ah, não, ele só faz empresas pequenas. Eu vou deixar de ir por causa disso? Não, eu aprendo, eu vou fazer o melhor possível nesse escritório, mesmo que ele seja pequeno, porque às vezes também nós temos uma ideia que sim, que um escritório pequeno a gente não vai aprender tanto e aprende. Assim, há muita diversidade das atividades econômicas. Então, é muito legal. Assim, às vezes você vai para um escritório pequeno que tem um tipo de atividade que você nunca viu, que num escritório maior, às vezes ele não pega. E tem os escritórios especializados, só serviço médico, indústria, bom, acho que a construção civil tem os escritórios especializados. Então, assim, gente, em qualquer lugar você vai aprender, depende de você, tá? Então, esse é um ponto-chave para mim. Eu já saí de um escritório grande, fui para um escritório menor, e eu achei assim que não teria tanto aprendizado, e, gente, muito aprendizado, muito mesmo, sabe? E assim, o retorno, o que eu pude fazer por eles, o que eles puderam fazer por mim, é gratificante. Todos os lugares que eu passei, eu tenho esse sentimento de gratidão, porque realmente eu aprendi, eu contribuí, eu tenho esse sentimento também que eu fiz parte, que eu pude contribuir lá no crescimento deles também, tá? Então, assim, como que se pede aumento? Então, você entrou no escritório, numa empresa, e com um valor de salário que você acha que está um pouco abaixo, vamos dizer assim, mas você aceitou pelo aprendizado, pelo desafio, pela possibilidade de crescimento, ok. Então, o que você vai fazer? Ralar. Você vai trabalhar duro, você vai fazer. Na verdade, assim, o seu melhor você tem que fazer todos os dias em todas as áreas, né? Sempre. O seu melhor para sua família, o seu melhor para seus amigos, o seu melhor no seu trabalho, o seu melhor para você também, certo? Então, fazendo o seu melhor, automaticamente você vai ser reconhecido, porque você está fazendo um trabalho bem feito. Então, esse retorno ele vai vir. Vamos dizer que ele não venha de forma automática, que você precise ir até o seu gestor e conversar com ele. Então, você pode fazer da seguinte forma, que foi assim, as palavras que eu usei, mas você usa as suas, lógico, né? Ah, eu gostaria que você avaliasse o meu trabalho, o meu desenvolvimento, o meu processo e o meu salário. Eu falei desse jeito, gente.
E ele avaliou, e ele deu um retorno positivo, que era mais do que eu esperava, tá? Então, assim, quanto tempo você pode fazer isso? Você se autoavalia. Então, o que que eu fiz comigo? Eu entrei, né, fazia as apurações, tinha uma pessoa que fazia uma conferência, uma análise do que eu fazia, me orientava, ó, aqui precisa fazer isso, aqui precisa fazer aquilo, beleza, fui aprendendo. Então, assim, o meu ponto é, quando eu tiver um retorno de 100%, quando a hora que eu passar um movimento para ser conferido e o movimento voltar sem erro, é o momento. Seria o ponto. Para mim, foi isso que eu estipulei para mim, sabe? Então tá, porque assim, a cada mês que eu fazia, às vezes havia alguma coisa diferente, então era pontuado. Então tá. Então agora, por exemplo, passam 5 meses, já tá voltando o movimento sem ter nada pontuado, tá ok, está ok, está ok, porque nesse processo eu já identifiquei os erros e eles não acontecem mais. Ah, eu calculei um diferencial de alíquota, pronto, eu identifiquei o erro e ele não vai acontecer mais, vou calcular da maneira correta. O erro, gente, ele acontece, ele é natural, porque nós estamos sempre aprendendo. Só que assim, aconteceu o erro, ele foi identificado, nos próximos não pode acontecer mais. Então a gente vai cuidar disso. Ah, diferencial de alíquota, então o que que eu errei? Eu identifiquei, não identifiquei que aquele ICMS tinha uma alíquota menor dentro do estado? Pronto. Eu vou identificar nos próximos. Então, isso não vai acontecer. E, naturalmente, a qualidade do trabalho vai aumentando, porque você vai sanando todos os erros. E sejam erros novos para o futuro, né? Que não sejam os mesmos. Mas tudo bem, então assim, acontece. Então, lógico que quando a gente erra, a gente se culpa muito. Por que que eu não vi? Por que que eu não fiz isso? Por que que eu não fiz aquilo? Por que eu não fiz a última checagem? E por quê? Normalmente é pela falta de tempo, mas a gente não pode usar isso como muleta. Falta de tempo, porque estava sobrecarregado, isso e aquilo. Não, nós temos que fazer esse trabalho, começar uma empresa, terminar ela da melhor maneira possível, sabe? Tudo, olhar, não olhei isso, vou olhar aquilo, vou olhar devolução, vou olhar remessas 5949, por que que ele emitiu, o que está acontecendo que ele está emitindo essa operação, sabe? Tributou, não tributou, por quê? Então, assim, a gente faz isso em todas, tá? Essa, assim, eu tenho que olhar isso, eu tenho que olhar aquilo, sabe? Tem o seu cheque lá. Comprou de fora do estado, vai ter diferencial, vai ter antecipação, o que que vai ter, certo? Então você olha em todas. Você não pode falar assim, mas agora eu tenho que pegar outro, então depois eu olho isso. Esse depois, gente, tudo que a gente deixa para depois pode passar, pode esquecer, pode não olhar direito, mesmo que a gente olhe depois, a gente vai ter que voltar ao raciocínio. Então, o que que eu faço? Quando eu pego uma empresa para fazer, eu tento fazer o máximo que eu posso dela. Por exemplo, uma empresa do Simples, o máximo que eu posso numa questão assim, uma empresa do Simples. A entrada, às vezes a gente não precisa fazer no momento do fechamento, mas a gente olha para a devolução, porque a devolução influencia no nosso imposto. Então a gente olha para a devolução e deixa as outras notas num outro momento. Aí a gente olha o quê? Nota de fora do estado para ver se tem que calcular alguma coisa. Ok. A RPA não se fala, tem que fazer entrada, tem que fazer saída, tomar os prestados, tem que fazer tudo, né? Então não há o que se questionar, não há o que se deixar para depois. Só que assim, eu peguei eu gosto de fazer ela do início ao fim, porque o meu raciocínio tá nela, eu tô pensando no que ela faz, na atividade dela, nas particularidades dela. Isso é muito importante, gente. Toda empresa tem as suas particularidades. E aí, quando você pega uma empresa pela primeira vez, você fica perdido, né? Eu acho que eu demoro 3 vezes mais para fazer um fechamento de uma empresa nova do que o tempo normal. Porque eu quero olhar, eu quero ver se tá certo. Talvez naquele fechamento não é o momento certo para se olhar detalhadamente. Mas algumas coisas você não consegue deixar sem, né? Não dá para deixar para depois. Então, eu acabo olhando ali no fechamento. Então, eu demoro bastante quando eu faço a empresa pela primeira vez. Mas depois, agora eu já sei a atividade, eu sei o que ela faz, o que ela está acostumada a fazer, como que ela faz, não sei o que. Às vezes, alguma base legal, foi a empresa tomou esse entendimento por isso, por aquilo, então vamos continuar seguindo aqui. Então, o que que eu faço? Eu peguei uma empresa, eu anoto as particularidades dela. Se não tiver, sabe? Porque tem gente que já faz, deixa anotado para uma outra pessoa que for fazer.
Então, se não tem, eu anoto. Se tem, eu anoto do meu jeito também. Tudo que ela tem de particularidade e principalmente assim, o que eu não posso deixar de conferir no fechamento. Porque às vezes no fechamento a gente vai lá, faz de acordo com o que a empresa emitiu mesmo, e depois, pós-fechamento, a gente vai fazer uma análise mais detalhada do XML, se ela colocou todas as informações complementares, as bases legais, se o CST está correspondente ao CFOP, e assim vai, sabe? NCM, então a gente olha isso no momento posterior, porque ali no fechamento a gente precisa fechar o que ela fez. E aí, as correções a gente passa depois. Eu faço normalmente dessa forma. Então, com o tempo, o trabalho vai ganhando qualidade, você vai aprendendo. Ah, essa empresa é assim, aquela é assado, essa é RPA, essa é simples, essa é presumido, e assim vai, sabe? E as atividades são inúmeras atividades. Então, são inúmeras possibilidades de executar o fechamento. Ah, vou fazer uma presumido, vou fazer uma presumido que tem locação de imóveis. É de uma forma. Fazer um presumido que vende, que é o comércio, de outra forma. Vou fazer um presumido tem comércio que faz venda de mercadoria, revenda de mercadoria para órgão público. Outra coisa, outros detalhes, né? Tem que se analisar. Então, como assim é muito amplo, tem muitas possibilidades, a gente assim vai pegando, analisando e anotando aquela empresa, as particularidades dela. Se tem uma outra semelhante, eu tenho uma outra de comércio presumido. Ok, sabe? Então aquela lá provavelmente vai ser semelhante. Então, quando eu pego uma empresa nova para fazer, que eu não conheço, eu sempre tento assimilar a atividade dela com alguma que eu já fiz. Ah, ela é comércio presumido. Ok, eu fiz aquela de comércio presumido, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê. A empresa importa, a empresa exporta, sabe? Então, todas essas particularidades eu anoto. Eu deixo sempre anotado. E aí, quando eu vou fazer uma empresa, deixa eu ler o que ela tem de particularidade, para eu entrar nela, sabe? Como se eu me conectasse com aquela empresa, com aquela atividade, para fazer o fechamento dela. Porque assim eu tô ali com o pensamento, ela é uma indústria, ela fabrica isso, aí ela usa isso no processo de fabricação, ela usa aquilo, sabe? Para classificar como insumo, a empresa classificou como insumo, mas eu não entendo que isso é um insumo. Vou questionar, vou anotar aqui o ponto para questionar se realmente se o processo está certo, o que, que tem para melhorar. Então, é uma melhora contínua, né? Então, ok. Então, com isso, o seu trabalho vai ganhando qualidade. Gente, automaticamente o seu salário, a sua remuneração vai ganhando qualidade também. Mas tá, caso não aconteça de forma automática, então você sempre pede uma análise, o que você pode melhorar, sempre com essa abordagem, sabe? Olha, eu tô executando, tá assim, tá assado, as minhas dificuldades são essas, mas eu gostaria de saber o que que eu posso melhorar, que você tem de visão, porque às vezes a gente acha que a gente tá ótimo, né? Nossa, eu tô fazendo um trabalho muito bom e, nossa, com qualidade, eu estou contente com o trabalho. Mas e o meu gestor? Será que ele consegue identificar algo que eu não estou vendo que eu posso melhorar? Será que a minha comunicação com esse cliente precisa melhorar? Né? O que acontece? O que teria que melhorar? Não, André, seu trabalho tá bom, né? Não sei se ele vai falar tá ótimo, mas tá bom. Eu gosto, eu tô satisfeito, não sei o que, não sei o que. Ah, então tá. Então dá uma analisada no meu salário, por gentileza, se ele corresponde, se você entende que ele corresponde ao trabalho que eu estou executando, porque a remuneração ela é referente ao trabalho que você está executando. Não é porque o seu aluguel subiu, porque a pensão aumentou, não é por esse motivo que tem que ser pedido um aumento de salário. Tem que ser, eu quero o meu salário compatível com a minha atividade, né, com o meu trabalho. E é isso que eu tenho para passar para vocês hoje. Assim, comigo deu certo. Eu fui buscando essa melhora, esse aperfeiçoamento. E em alguns momentos eu tive que falar: olha, dá uma olhadinha aí, o que você acha, como que eu posso melhorar. Em outros momentos eu não tive. E aí aconteceu, sabe? As coisas foram melhorando. E eu vejo assim que a escrita fiscal, a contabilidade, assim, mudou a minha vida.
E é isso que eu passo, por isso que eu faço os vídeos. Porque eu entendo que como mudou a minha vida, pode mudar a vida de outras pessoas, sabe? E eu faço assim, por que que eu tô gravando curso no YouTube de escrita fiscal, do que eu conheço, que eu tô começando a desenvolver isso? Porque, primeiro, porque eu gosto, eu gosto da escrita, eu gosto de falar, eu gosto de ensinar, e porque mudou a minha vida. Então, eu entendo que possa mudar a vida de outras pessoas, sabe? Então, então, assim, na verdade, quando a gente entra no escritório, a gente tem muita dificuldade. Se a gente não tiver uma pessoa que possa nos orientar, que possa nos ensinar, sabe? Às vezes tem que pegar na mão e desenhar pra gente, sim, sabe? Se não tiver essa pessoa, eu tive essas pessoas na minha vida. Então, essas pessoas foram meus instrutores, meus orientadores, assim, até para um desenvolvimento, sabe? Até você chegar num patamar, agora eu consigo andar sozinha. Sozinha em partes, né? A gente compartilha, a gente sempre compartilha conhecimento, mas eu falo assim, você começa a engatinhar igual um bebê, você começa tentando levantar, né? Engatinhando, não tá parando muito em pé, mas logo você para em pé e logo você consegue caminhar. Então, o trabalho dessa forma que eu vejo também. Aí, nesse caminhar, às vezes você precisa, ó, me dá uma mão aqui, eu tô com dúvida nisso, vamos analisar aquilo. Ok, sabe? Mas o trabalho no YouTube é para essas pessoas que estão começando, que querem engatinhar, que querem levantar, para começar a andar. Então, como mudou a minha vida, eu espero que mude a vida de vocês. Até a próxima!